Olá, pessoas que assistem aqui o meu canal, sejam bem-vindos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa forte ou frágil? Mais ou menos? Você é capaz de tomar decisões quando é necessário? Quando você enfrenta um problema, você resolve aquele problema ou você paralisa? Hoje estou aqui para te dizer que você aí, é mais forte do que você imagina. Sabia disso? Quer saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final. Mas antes, eu quero te fazer um pedido. Clique aí embaixo no joinha e agora se inscreva no meu canal. Vamos lá? A grande questão é que o medo nos enfraquece. E para a gente viver assim plenamente, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa enfrentar o medo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que buscar muita força e muita coragem para enfrentá-lo. Todos os dias acontecem coisas novas em nossas vidas. Pode ser primeiro dia de trabalho, primeiro dia de aula, pode ser aquele cursinho que você está pensando em fazer e aí você vai chegar lá e não conhece ninguém. Pode ser uma festa que você está indo pela primeira vez. Pode ser aquela amiga que vocês nunca saíram juntas, mas vai sair pela primeira vez. Sempre vai ter ali uma coisa nova no dia a dia para você fazer. E o que acontece é que você vai precisar saltar pelo abismo que te impede de realizar suas coisas. A maioria das pessoas tem muitos planos, muitas coisas em mente, tem muitas ideias, mas a maioria dessas coisas sequer sai de suas cabeças. Por quê? Porque o medo não as deixa seguir em frente. É como se elas estivessem assim, olhando de longe, fica cada vez mais distante de realizar seus desejos. E isso acontece porque a maioria das pessoas não sabem com clareza que existe no seu interior uma força imensa, gigantesca, capaz de fazer você conseguir tudo o que você quiser. Então, quando eu ouço alguém dizer que não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de comer, não consegue ir para uma academia, não consegue fazer uma dieta, não consegue sair sozinha para resolver suas coisas, então eu já penso logo, essa pessoa não se conhece, ela não sabe da força interior que existe dentro dela. Porque, na verdade, a sua vida só começa quando você reúne toda essa força camuflada que existe dentro de você. E você vai reunir essa força porque você vai precisar dessa força para você saltar esse abismo que existe entre você e a realização de seus desejos. Por acaso já aconteceu de você querer muito uma coisa, desejar muito uma coisa, realizar um desejo, um grande desejo, e de repente você desistiu? Já aconteceu isso com você? Não sabe nem porquê, né? Mas eu vou te avisar. É porque você olhou para baixo e visualizou o abismo que existe entre você e o seu desejo. Você retrocedeu porque você tem medo do que pode acontecer. Então, saltar o abismo para você é um passo grande demais. Então, você acredita que pode não conseguir saltar o abismo e que pode ter consequências indesejáveis. Então você vai ali adiando esse grande salto, vai adiando um salto que você poderia já ter dado há muito tempo. E isso acontece porque o excesso de pensamento negativo escurece a sua mente e então a sua vida fica muito mais complicada do que poderia ser. E é exatamente aí que você perde a força e a clareza de que você precisa para conseguir o que você deseja. E qual é o primeiro passo para dar esse grande salto? O primeiro passo é você limpar a sua mente. É você pensar simples e com tranquilidade sobre tudo aquilo que te cerca. Porque as coisas que mais prejudicam suas tomadas de decisões são o excesso de pensamento, que é quando você fica ali remoendo situações, pensando como as pessoas vão reagir diante de suas atitudes.
Ou então quando você fica pensando qual é a melhor maneira de fazer a coisa, ou quando você também fica inventando o final da história. E então você fica buscando explicação para tudo porque você acredita que precisa compreender melhor e analisar todos os detalhes. Mas infelizmente esse excesso de pensamento não é seu amigo e a única coisa que vai acontecer é você ficar tenso com as motivações imobilizadas e uma mente presa no medo. E aí eu te digo que a nossa intuição, ela nos leva a lugares muito mais fantásticos do que os nossos pensamentos. E como surge a intuição? A intuição é uma força interna que vem do nosso interior. Também é inconsciente, a gente não tem controle sobre ela, mas precisamos olhar para esse dom especial que temos. Todos nós lutamos, ficamos ansiosos por algumas coisas, sofremos, temos sonhos realizados, não realizados, temos esperança de um futuro melhor, mas que se torna incerto. Por quê? Porque nós não temos o controle dele, mas ainda temos a esperança. E é exatamente essa esperança que nos faz enfrentar os nossos medos, a não olhar para as dificuldades e passar por cima dos muros criados por nossas mentes. Acontece que a nossa expectativa também tem um poder muito além do que imaginamos. E ela cria uma realidade autorrealizadora com resultados surpreendentes. É o verdadeiro efeito placebo que acontece quando o seu pensamento comanda o seu cérebro. E a grande questão é que se o efeito placebo funciona quando você está com dor em alguma parte do seu corpo ou não, isso quer dizer que o nosso cérebro também pode causar impacto em outras áreas de nossas vidas. E o que acontece então quando uma pessoa tem uma grande expectativa de perder peso, mas não acontece? Ela não tem sucesso. E aquela pessoa que tem uma enorme expectativa de ganhar muito, mas muito dinheiro, e nada acontece? E aquela pessoa que já fez de tudo para encontrar a pessoa certa e esperou e continua esperando? Isso quer dizer então o quê? Que expectativa positiva e esperança não basta? Então precisa de mais o quê? O que acontece é que a maioria das pessoas, elas criam esperança e expectativas falsas. É só você voltar um pouquinho no tempo e você vai perceber o tanto de promessas falsas que tem na virada de ano. Que na verdade são expectativas e falsas esperanças. E existe apenas uma fantasia de que as coisas vão mudar. E sabe por que nada muda? Porque nada acontece? Sabe por quê? Porque as pessoas são imediatistas. Elas querem as coisas para ontem. E o que elas querem? Elas querem perder 20 quilos em um dia, elas querem comprar uma casa em uma semana e elas querem pôr um negócio e no outro dia já ter 1 milhão na sua conta. Então, quando percebe que as coisas levam tempo para acontecer e que para ter resultados precisam de tempo, precisa de dedicação e muito trabalho duro, então o que ela faz? Ela desiste de mudar. E aí é onde eu digo que as pessoas precisam realmente criar seus objetivos, mas elas também precisam saber esperar os resultados. Porque os resultados só vêm com a persistência. Imagina, por exemplo, que você é seu coração. E seu coração, por exemplo, tem um objetivo, que é de bombear seu sangue. Imagina se ele desistisse, se ele não persistisse, né? Então ele vai desistir de quê? De bombear seu sangue. O que aconteceria? Ia acabar com tudo. Então é por isso que os resultados só vêm com a persistência. Sim, porque é isso que acontece quando você tem um objetivo e para no meio do caminho porque quer ter resultados imediatos. Ou seja, você acaba com tudo. Por quê? Porque você parou. Por exemplo, você quer ser magro, mas como você não consegue imediatamente, então você desiste, você acaba com o desejo de ser magro. É como se você matasse aquela pessoa magra que existe dentro de você. E assim vai ser com aquele desejo de ter um filho, com aquele desejo de ter a casa própria, vai ser também com o desejo de ser rico, ou seja, vai acabar para sempre. Então você vai passar a vida toda ali, ó. Todo ano você faz promessa e todo ano você desiste. Desiste por quê? Porque você olha para o abismo. E o que você precisa fazer para vencer essa barreira? Você precisa primeiro ter autoconhecimento, porque quando você se conhece melhor,
tudo fica mais fácil. O autoconhecimento vai fazer com que você equilibre suas emoções e se sinta mais leve. É preciso estar mais ciente do seu espaço emocional e saber identificar os seus sentimentos. Porque quando isso acontece, suas aflições acabam muito mais rápido. Se conhecendo melhor, você será capaz de, por exemplo, ficar sozinho sem se sentir sozinho. Sim, porque tem uma diferença. Ficar sozinho não é a mesma coisa de se sentir sozinho. Às vezes você está no meio de uma multidão e está se sentindo sozinho. Por quê? Porque você não se conhece. E se sentir sozinho é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque quando você se sente só, você alimenta seu desespero e se sente muito inseguro, vazio, insatisfeito e muito infeliz. Diferente de quando você se conhece, porque quando você se conhece, você vai escolher, você vai decidir estar só. Para quê? Para alimentar a sua mente e o seu espírito. Ou seja, a solidão proporciona inspiração e satisfação. Isso quer dizer que os dois têm efeitos opostos. Normalmente uma pessoa que se sente só, ela também guarda muitos segredos. E esses segredos sugam sua energia sem que ela perceba. E mesmo que ela esteja assim, rodeada de pessoas, ela consegue esconder seus sentimentos mais verdadeiros relacionados aos seus valores. Isso pode ser o quê? Pode ser um negócio que você considera ruim, pode ser um diagnóstico médico que você quer esconder. E quanto mais você se fechar, quanto mais você se trancar, mais o seu corpo vai reagir, fazendo com que você se sinta cada vez mais sozinho. E quando você fica obcecado em seguir o caminho que você escolheu percorrer, é natural que você fique irritado por pequenas coisas. Mas quando você se liberta dessa necessidade compulsiva, então você encontra a sua verdadeira vida, porque seus desejos se tornam livres, fazendo você uma pessoa mais feliz. E para você que ficou comigo aqui até o final, já curtiu meu vídeo, não já? Já se inscreveu também no meu canal? Já ativou as notificações? Já compartilhou meus vídeos com os seus amigos? Agora é hora de você fazer tudo isso. Vamos lá!